salve terceiro ano, CAUNI, tópicos especiais em matemática, geometria plana, ângulos. Na derradeira aula, nós trouxemos uma introdução à geometria plana, nós fizemos a teoria desta parte de ângulos, aquilo que é necessário lembrar, e nesta aula de hoje, exclusiva para a resolução de exercícios da lista número 1, que está postada no AVA. Nós vamos, então, iniciar esse trabalho de resolução de exercícios nesta aula de hoje. Eu sou o professor Claude Wagner e eu vou conduzir esse trabalho. Conto com a participação valorosa, valiosa de todos vocês. Vamos nessa? Então vamos lá, exercício número 1. A respeito de seus conhecimentos em geometria plana, julgue cada item a seguir em certo ou errado. Item 1.1. Ângulo é a figura plana formada pela união de duas semirretas. Na aula passada, falando a respeito de ângulos, evidentemente que nós trouxemos a definição de ângulo. Vou colocar uma figura aí, acompanhe. Observe, nós temos aqui a semirreta OP e a semirreta OQ, duas semirretas de mesma origem. Esta é a definição de ângulo, tá? Nesta frase que está escrito aqui, estão faltando estas palavras que eu vou colocar de vermelho. Acompanhe. Ângulo é a figura plana formada pela união de duas semirretas de mesma origem. Tá? Isso é fundamental, faz parte da definição. Como neste item não tem essas palavras de mesma origem, então você vai julgar esse item como sendo errado. Ok? Então, próximo. Se as retas R e S são paralelas, então... Aí ele coloca aqui, no matematiquês, R intersecção com S igual a vazio. Traduzindo para o português, significa não tem pontos em comum. A intersecção de duas retas ser vazio quer dizer que elas não têm pontos em comum. Aí o aluno vai se lembrar deste desenho. E vai dizer assim no seu pensamento. Claro, se as retas R e S não são paralelas, então é porque elas não têm pontos em comum. No plano, a imagem que vem à cabeça é essa. Porém, todavia, contudo, na aula passada, nós falamos o seguinte, que existem duas situações no plano em que nós dizemos que duas retas são paralelas. Uma delas é essa aqui mesmo, quando não tem ponto em comum. A outra é quando elas são coincidentes. Então, se as retas R e S são paralelas, pode acontecer isso ou pode acontecer isso. Então, aqui, necessariamente, não preciso ter esta situação que ele disse aqui no item. Então, eu vou escrever aí, eu vou apagar esse desenho, vou dizer o seguinte, não necessariamente. Se as retas R e S são paralelas, então a intersecção entre elas é vazia? Não necessariamente. Portanto, este item é errado. E aí eu deixo uma observação. Toda vez que você vai julgar um item do tipo se, pererê, parará, então, e você consegue inserir essas palavras aqui, e não necessariamente, o seu item é errado. Porque existe outra possibilidade. Não necessariamente acontecerá isso que está descrito aqui. Então, assinale este item errado. Vamos para o próximo? Item 1.3, na figura, o valor de y é igual a 110 graus. Nesta figura, nós temos duas retas concorrentes que se intersectam neste ponto onde está o meu cursor. Tá? E eu quero saber se o y é este valor que ele me deu. Observe, este ângulo aqui, onde está o cursor, e este outro ângulo aqui. Tá? Eles são opostos pelo vértice. Tá? Então, quer dizer que eles têm a mesma medida. Portanto, 3x menos 16 é igual a 2x mais 10.
Eu vou resolver esta equação para encontrar o valor do x. Passo 2x para cá, fica x. Passo menos 16 para lá, fica 26. Então, x é igual a 26. Com este x, eu posso calcular este vermelho aqui. Destaca. Substitui o x por 26. 2 vezes 26, 52, mais 10, 62. Então, este ângulo vermelho é igual a 62. Se eu substituir aqui, eu tenho que encontrar a mesma coisa. É até uma maneira de tirar a prova. Mas eu não quero o x e nem quero este ângulo vermelho. Eu quero o y. Mas o y, somado com este vermelho, dá um ângulo raso, que é igual a 180 graus. Eu vou escrever isso aí. Y mais 62 é 180. Passa o 62 para o lado de lá. Y é igual a 118, que não tem nada a ver com o valor que ele me deu. Portanto, eu vou marcar esse item como sendo errado. Ok? Para frente. Então, item 1.4. O ângulo agudo formado pelas bissetrizes de dois ângulos adjacentes e complementares vale 45 graus. Ok? Temos algumas palavras neste item, então, bastante calma. Primeiro, vamos entender o que são dois ângulos adjacentes. De acordo com a aula passada, tá? Esta figura, onde você tem o ângulo AOC e o ângulo COB, você tem aqui dois ângulos que têm um lado em comum e os interiores não têm pontos em comum. Então, esta figura corresponde a dois ângulos adjacentes. Só que, neste caso, além de serem adjacentes, eles têm que ser complementares. Quer dizer, então, que o verde, somado com o vermelho, tá? Eles têm que formar um ângulo reto. Portanto, o desenho vai ser esse que eu vou colocar agora. Acompanhou? AOC, COB são adjacentes e complementares. Ok? Então, é esse desenho que me interessa. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou pagar algumas coisas. Vou dizer que esse ângulo tem medida igual a alfa e esse ângulo tem medida igual a beta. E vou escrever que a soma dos dois é igual a 90 graus. Aí, o enunciado fala assim, o ângulo agudo formado pelas bissetrizes desses dois ângulos. Então, eu vou traçar a bissetriz deste alfa e vou traçar a bissetriz deste beta. Bissetriz é aquele segmento que vai dividir o ângulo ao meio. Eu lembrei isso na aula passada. Essa aula está postada lá no AVA. Então, bissetriz do alfa, bissetriz do beta. O cenário, então, agora vai ser este. Quando eu traçar a bissetriz do alfa, alfa sobre 2, alfa sobre 2. A bissetriz do beta, beta sobre 2, beta sobre 2. Aí, o que ele quer? Ele quer o ângulo agudo formado por essas bissetrizes. Então, essa aqui é uma bissetriz, essa aqui é outra bissetriz. Ele quer isso aqui, ó. Tá? O ângulo agudo formado por essas duas bissetrizes, ó. Então, ele quer o alfa sobre 2 somado com beta sobre 2. Tá? Destaquei aí de vermelho e de verde, que é esse mais esse, ó. Tá? O alfa sobre 2 somado com beta sobre 2. Tá bom? Ponto de interrogação. É isso que eu quero saber. Aqui eu posso fazer o seguinte nessa expressão do que eu quero. Eu posso tirar o MME, tá? Que é 2. Então, fica 2 por 2 é 1, vezes alfa, alfa. 2 por 2 é 1, vezes beta, beta. Então, alfa mais beta sobre 2. Alfa sobre 2 mais beta sobre 2 é a mesma coisa que alfa mais beta sobre 2. Mas acontece, tá? Que alfa mais beta é 90, ó. Essa parte de cima, pelo que está escrito aqui, é 90. Então, vai ficar 90 sobre 2, que vai dar 45, que é exatamente o que ele falou. Então, temos agora um item que está certo. Ok? Então, assinalo aí e vamos para frente. Mas, para a gente poder ir para frente, nós vamos ter que lembrar de um assunto importante da aula passada. Recordar é viver. Os sucessos do passado de volta para você. Eu vou trazer um cenário muito importante dessa brincadeira de ângulos que vai assim aparecer em vários problemas daqui para frente.
inclusive nos melhores. Acompanhe. É o caso onde eu tenho retas paralelas que são diferentes. É aquelas que não se intersectam. Aí, neste cenário, eu vou colocar uma transversal, que é a reta T, que intersecta R no A e intersecta S no B. Aí eu vou observar esse ângulo aqui, ó. Tá? É o ângulo aqui, nesse caso, onde está o meu cursor, formado entre a reta S e a reta T, que é o mesmo formado entre a R e a T, porque essas duas são paralelas. Então, esses dois ângulos de verde, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Isso é intuitivo, isso é lógico, isso é natural. E da mesma maneira, você pode observar que também este ângulo aqui, que é oposto pelo vértice desse, são idênticos. Este ângulo, que é oposto pelo vértice deste, idênticos, congruentes. Ok? Vamos colocar agora mais um ângulo nesta jogada. Então, mas eu ressalto que esses verdes são iguais entre si. Agora, este aqui de vermelho, que é o ângulo formado entre a reta T e a reta S, entre a reta T e a reta R, tá? Eles têm a mesma medida. E o vermelho, em relação ao verde, os dois são suplementares. A soma entre eles é de 180 graus. 180 graus, tá? E este aqui agora, este aqui e este aqui também são idênticos entre si, tá? Então, este cenário é um cenário muito importante para a resolução de exercícios, quando eu tenho paralelas e transversal. Aí, neste desenho, o que é igual e o que é suplementar, ok? Então, com esse desenho, vamos para o próximo exercício. Agora, de volta para o futuro, exercício 1.5, item 1.5 do exercício 1. Na figura a seguir, a medida do ângulo alfa é igual a 140 graus. Então, quer saber se esse carinha aqui é igual a 140 graus. Aí eu tenho esta reta S e esta reta R, que é paralela a S. Então, paralelas, só que aqui eu tenho duas transversais. Esta transversal e esta transversal. Paralelas e transversal. Ok? Então, vamos caminhar. O que eu posso fazer aqui? Eu vou trazer aquele cenário, tá? Para a gente poder ter aí uma inspiração e não sofrer grandes abalos na resolução do exercício, tá? O que está da mesma cor tem a mesma medida. E o verde com o vermelho são suplementares. A soma deles é igual a 180 graus, forma um ângulo raso. O que eu vou fazer aqui para facilitar a minha vida? Acompanhe. Tá? Eu apaguei uma das retas e vou olhar só para essa aqui. Ó. Só para essa aqui. Tá? Então, aqui é 72, essa parte aqui é 4x e essa parte é 5x. Tá? Então, eu apaguei uma daquelas retas para facilitar a minha explicação. Agora, eu posso observar esse ângulo e esse ângulo aqui é como se fosse esse verde e esse verde aqui. Tá? Esses ângulos têm nomes, às vezes falamos alternos internos, correspondentes, tá? Esses dois aqui são correspondentes, ó. Ok? Não, assim, não precisamos a gente ficar preso nesses nomes. Auxilia, mas não é assim necessário a gente colocar uma âncora e se não guardar esses nomes, a gente não faz nada. O que é importante é a gente guardar neste desenho o que é igual e o que é suplementar. Ok? Então, este verde com este verde, eles têm a mesma medida. Então, o que é natural escrever? Que 72, ou melhor dizendo, 4x mais 5x é igual a 72. Tá? Apaguei aquilo lá, não preciso mais, e está escrito aqui. 4x mais 5x, que é o verde, é igual a 72. Aí eu vou encontrar o x. Aqui vai dar 9x igual a 72, que é a soma desses dois. Então, x é igual a 72 por 9, que é 8. Então, x é 8. Agora, o que vou fazer? Devolvi aquela outra reta, tá? Que eu tirei só para facilitar a sua explicação. Essa outra reta aqui, ok? Que faz esse ângulo alfa com a reta R, que é o que eu quero saber.
Agora, observe bem. Se o x é 8, quanto que dá esse 5x? 40. Dá 40 graus. 5 vezes 8, 40. Aí eu vou trazer aquele cenáriozinho de novo, ó. Ó ele aí, tá? Esse aqui verde com esse aqui vermelho, eles são suplementares, tá? Eles são suplementares. Então, esse mais esse tem que dar 180. Se esse é 40, esse aqui só pode ser 140. Registra. Que é exatamente o que ele falou. Por isso, esse item está certo. Assinala. Aí, então. Então, esse foi o 1.5. E com esse exercício, nós finalizamos o 1. Tá? Vamos para frente? Exercício 2. Tá? 1 hora após o nascer do Sol, emite um feixe, o Sol, né? Emite um feixe de raios luminosos que atinge a superfície de um reservatório de água. Então, essa linha azul aqui é a superfície de um reservatório, idealmente plano e polido. Isso aí para ficar nos padrões da geometria, conforme mostra a figura a seguir. Então, está aqui o Sol, o feixe de raios luminosos, e aqui a superfície. Aí, quando o feixe de raios luminosos atingir a superfície, eu vou ter este ângulo alfa e este ângulo beta. Os ângulos alfa e beta formados pelo feixe, eles são suplementares, tá? Tá no desenho, está escrito nas palavras, a soma deles é 180 graus. E o menor corresponde a 40% do maior. Então, este aqui é 40% desse. Nas condições apresentadas, o ângulo alfa mede aproximadamente, aí eu vejo qual é a alternativa. Aqui colocou um contexto bem assim, uma historinha bem simples, tá? Essa parte da matéria, assim, ela não tem muitos exercícios contextualizados. Então, uma situação bem tranquila, tá? Tudo aí está explicado, ele quer saber quanto que dá esse alfa. A informação mais importante que eu tenho nesse momento é que o alfa, que é o menor, é 40% do maior, então eu vou registrar isso aí, ó. Alfa é 40% de beta. 40% é a mesma coisa que 0,4. Então, alfa é 0,4 vezes beta, tá? Então, isso aí é o que eu posso tirar neste momento. E é desta informação, o menor corresponde a 40% do maior. Está aqui. Dessa informação, nada mais se retira. Podemos dizer que isso é uma equação com duas incógnitas. Se nós tivermos mais uma equação, aí podemos fazer um sistema. E essa outra equação, ela vem da onde? Vem desta palavra, porque esses ângulos são suplementares. Quer dizer o quê? A soma entre eles é 180 graus. Então, eu tenho mais uma equação. Tá? Aí eu posso fazer o quê? Uma substituição. Pegar isso aqui, ó, e substituir aqui. Tá? Então, eu vou ficar com 0,4 beta mais beta igual a 180. 0,4 beta mais beta, 1,4 beta igual a 180. Aí eu vou passar esse 1,4 dividindo, vai dar aproximadamente 128,57 graus, tá? Mas não é o beta que eu quero. Destaquei. Eu quero saber o alfa. Bom, aí é só pegar esse beta, então, e substituir aqui, né? Que eu encontro o alfa, que é o alfa que eu quero. Então, o alfa não é 0,4 beta? Trouxe para cá. Substitui o beta, vai ficar 0,4, ó. Substitui vezes 128,57. Aí faz essa continha, eu encontro aproximadamente 51,42. O que mais se aproxima aqui é a letra E, 51. Assinala. Ok? Então, exercício tranquilo, tá? Tranquilo, nada demais, contextualizado. É até uma boa questão, quem sabe? Quem sabe numa prova, tá? Então, guarde no seu coração e vamos para frente.